Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: a esquerda está dividida? Um diálogo crítico com César Callejon. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, eu quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. E lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada, QR Code aparecendo, link da nossa lista de transmissão no Zap também na descrição do vídeo. Note, eu fui no ICL dar uma entrevista. Acho que foi na segunda-feira. Subi o vídeo pro meu canal, tá lá no meu canal. Coloca aí na tela, Maxwell. Mais de 50 mil acessos, fazendo sucesso da porra e por aí vai. Tem gente falando que depois dessa entrevista eu nunca mais vou pisar no ICL. Não, gente, assim, o Edu é meu amigo, brother demais, gente boa. Tenho várias parcerias com o ICL, tem um curso lá do ICL. Participei recentemente agora de uma iniciativa do ICL sobre a Revolução Cubana. Participei da iniciativa do ICL sobre o Malcolm X. Semana que vem estarei ao vivo em São Paulo participando de um debate sobre os rumos da esquerda brasileira com um plantel, né? Um debate fantástico, vocês vão ver. Eu não sei se eu posso adiantar aqui todo mundo que vai compor a mesa do debate, porque acho que o ICL não divulgou ainda, mas vai ser quarta-feira da semana que vem. Só vou adiantar um nome, né? O Renato Freitas também vai estar lá, eu, Renato Freitas e grande time. E aí, depois dessa entrevista no ICL, o meu querido amigo Callejon, que é um cara que eu gosto muito, é um cara que eu já participei de atividades com ele, é um cara que eu admiro, é um cara que eu acho muito inteligente, mas assim, eu tenho discordância política. Eu admiro e acho inteligente gente que eu tenho muita discordância política. Isso é normal, sabe? Eu, inclusive, sou amigo de gente que eu discordo politicamente também e tal, tudo em casa. E aí o Callejon tava numa live com Galãs Feios, e o Callejon comentou a entrevista que eu dei para o ICL e fez um debate sobre o governo Lula. Eu quero dialogar isso com vocês. Eu aproveitei e coloquei o título A Esquerda Está Dividida, porque eu vi que o Normose gravou um vídeo sobre o tema, em que eu tô na thumb do vídeo. E eu fui assistir, curioso, né? Falei, porra, minha cara está ali, vou assistir. Eu confesso que eu fiquei decepcionado com o vídeo do Normose, porque é um vídeo basicamente falando de Freud e narcisismo, das pequenas diferenças, alteridade, uma reflexão meio psicanalítica / filosófica que não entra na materialidade da coisa. Então, não dá nem para comentar direito o vídeo do Normose, porque é isso, eu não vou estar debatendo aqui psicanálise para explicar a luta de classes no Brasil. Assim, enfim, a psicanálise ela tem suas utilidades, suas funcionalidades, mas eu tenho muita restrição a usar a psicanálise como ferramenta de análise macrosocial. Acho que eu preciso ter cuidado com isso, né? Mas eu vou aproveitar e vou usar esse título também. Então fique informado que esse é também um diálogo indireto com o vídeo do Normose. E vamos lá, ver o que o Callejon falou no Galãs Feios. A gente vai assistindo e eu vou comentando. É importante para você entender esse vídeo que você veja o meu vídeo no ICL. Então, se você não assistiu ainda a entrevista que eu dei lá, quando acabar esse vídeo, você vá lá e assista, por favor. Né? Eu vou fazer referência em vários momentos à fala que eu fiz no ICL, porque uma das teses que eu vou mostrar aqui é que o Callejon debateu algo que eu não falei no ICL, e tudo que eu falei no ICL ele simplesmente passou direto. Não debateu, não falou, não comentou, não refutou, nada. Beleza? Vamos lá. Uma forçação de barra por parte do Silvio, de acordo com a Aniele. Nicolas Rocha, esse governo de água de salsicha vai entregar o país de novo para a extrema-direita. Por que se garantir mais 2 anos se depois vai azedar o pé do frango? Mete o louco, faz o que tem que fazer via decreto. O Lula não é a Dilma. O que você acha, Callejon? Não, que é até um complemento, uma parte lá do João. Qual que é o nome dele? Deixa eu pegar de novo aqui, é o Nicolas Rocha. Não, Nicolas, eu discordo. Eu entendo a crítica, assim como eu entendo pelo menos 70%, 80% das críticas que o Jones fez hoje ali no ICL. Agora, sim, eu particularmente sou marxista, né? Então, como marxista, eu procuro me ater à materialidade histórica. Eu também, viu, gente? Só registrando, eu também sou marxista, viu? Eu também sou marxista. Como ela está consolidada. Tentar acreditar nas costas do PT, uma organização societária que tem 500 anos de exploração em cima da nossa classe trabalhadora, eu acho que é um erro. O partido poderia fazer muito mais do que fez? Poderia. Eu também poderia.
ao longo da minha vida. Era isso que eu estava te dizendo. Veja, gente, esse argumento, ele é bem falacioso, porque assim, primeiro, gente, existia a luta de classes antes do PT chegar ao governo, né? E existiu experiências também antes do PT chegar ao governo. Então não é como se o Brasil tivesse 500 anos de história e nada foi feito e se esperou até o PT chegar ao governo para alguma coisa ser feita na história brasileira. Eu vou até abrir a tela aqui. Vale dizer uma coisa básica. Desde o governo FHC até agora, fundamentalmente, o que está sendo atacado por governos neoliberais, né, não é legado do PT. Vamos lá, gente. Vamos lá. Privatização da Vale. Quem foi que fez a Vale? Privatização da Embraer. Privatização da Companhia Siderúrgica Nacional. Privatização dos bancos públicos estaduais, como o Bandep aqui em Pernambuco. Ataque à CLT. Ataque às universidades públicas. Ataque à educação pública. Ataque ao SUS. Ataque à Petrobras. Veja, nada disso é obra do PT, viu, gente? Atenção. Por exemplo, você que é petista, você pode e deve se orgulhar de o PT ter feito uma expansão substantiva do ensino superior. Mas, por exemplo, o PT não criou o sistema de universidade pública no Brasil. Do ponto de vista de reforma institucional, qual é a reforma petista que foi atacada no governo Temer e no governo Bolsonaro, por exemplo? O que teve foi o ataque, o desmonte de políticas públicas. Isso sim. Mas repare, pegue, por exemplo, as promessas de campanha do Lula em 2022, que a galera esquece, né? A galera esquece. As promessas de campanha do Lula em 2022. Vamos lá. Promessa de campanha do Lula. Recuperar a Petrobras e as refinarias privatizadas. A Petrobras e boa parte das refinarias privatizadas foram criação do governo do PT? Não. Enfrentar contra a reforma trabalhista, recompondo direitos e defendendo a CLT. A CLT foi criação do governo do PT? Não. Enfrentar a contra-reforma da Previdência, né, e defender a Previdência Social. A Previdência Social no Brasil foi criação do PT? Não. Sabe? Enfrentar o novo ensino médio e defender a educação pública. A escola pública no Brasil foi criação do PT? Não. Inclusive, vale dizer que nos anos 80 o PT era contra a experiência mais avançada da educação pública do país, que era o CIEP do Leonel Brizola, governador do Rio de Janeiro. Tem vídeo já no canal, Leonel Brizola e Educação Libertadora, em que eu comento sobre o CIEP. Se coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Então você pega as promessas de campanha do PT, né, em 2022, basicamente o grosso das promessas de campanha são reverter ataques que foram feitos a conquistas históricas da classe trabalhadora que foram conseguidas de 1930 até a Constituição de 88. Então, assim, César, o que é isso, assim, 500 anos? Aí o PT, coitadinho, sabe? Vamos lá, isso por um lado. Por outro lado, o César faz uma malícia, que é, o PT tem muito problema para resolver e é difícil. Nem parece que o PT contribui com os processos de exploração e opressão da classe trabalhadora. Gente, quando o Rui Costa se tornou governador da Bahia, a Bahia não estava entre os estados que a polícia mais mata no Brasil. Hoje, a Bahia segue consistentemente o estado em que, em números totais, é o estado que a polícia mais mata no Brasil inteiro. Tá ligado? O Rio de Janeiro, a gente vê notícia diária daquelas barbáries da polícia fuzilando os outros, dando tiro de fuzil, dizendo que confundiu guarda-chuva com arma, matando criança. Tá ligado? O Tarcísio, aquela barbárie que ele praticou, por exemplo, na Baixada Santista e por aí vai. Mesmo assim, o governo petista é o 5º mandato do PT, é 20 anos. É a polícia que mais mata no Brasil. Como é, César? Assim, 20 anos. Deu não para reduzir o número de homicídios, não? E nem dá para usar esse argumento, porque quando o Rui Costa assumiu o governo, a Bahia não era o estado que a polícia mais matava no Brasil. Isso é obra do PT. Isso é obrigação do PT, gente. Desculpa. Aí, vá brigar com as estatísticas. Vai lá, ó. Pega o e-mail do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que faz o levantamento dos dados, e vai xingar eles. Mas assim, é a realidade. Então esse discurso aí, primeiro, esse discurso não cola. Isso é uma retórica. Né? Uma retórica boa, tal, pode pegar algumas pessoas, mas assim, César, com todo respeito, é uma retórica que não se sustenta na materialidade, né? Certa vez, o final do Paulo Henrique Amorim perguntou qual vai ser a CLT do Lula? Qual vai ser a Petrobras do Lula? No sentido de, ó, cadê
um grande marco estrutural de transformação do Brasil do presidente Lula? Acho que é uma boa pergunta, né? Eu sei que vocês não gostam desse tipo de pergunta, porque incomoda muita gente e tal, mas assim, é uma boa pergunta, né? Eu tenho críticas a basicamente todo mundo, a minha própria atuação. Agora, não houve outro presidente da República na nossa história que fez mais pela nossa classe trabalhadora do que o Lula. E do que o Lula no Partido dos Trabalhadores. Então, eu também acho que, junto com a crítica, a gente precisa tomar um certo cuidado para não ser injusto, cara. Para não acabar taxando de água de salsicha, de liberal, de neoliberal, o partido que mais fez pela nossa classe trabalhadora, apesar da gente achar que pode ser pouco, pode não ser. 23 milhões de pessoas, Nicolás, saíram da linha da fome. Se você tivesse numa família que estava passando fome e que deixou. E esses dados não são do PT, esses dados são da FAO, que é uma instituição da ONU. Tá? Então, para não parecer que eu estou fazendo aqui uma defesa do governo. Eu tenho altas críticas, Zé Joe, altas. A gente podia fazer um programa único e exclusivamente de críticas ao governo. Me agrada ter que conciliar com o Centrão? Não, acho uma merda. Quem foi o Lula? Foi o PT que constituiu a atual legislatura? Você tem o povo, você tem uma materialidade histórica, você tem princípios que acabam te circunscrevendo. Veja, é aqui o Calerron, eu vou abrir a tela de novo, ele vai para o segundo espantalho. Porque, veja, quais foram as críticas que eu fiz, por exemplo, no ICL? Vamos lá. Vamos pegar, basicamente, 3 críticas. O governo Lula estava, a partir de normativas internas do INSS, atacando o BPC, o benefício de prestação continuada, e o governo Lula, a partir do senador Jacques Wagner, apresentou lei que, para financiar a desoneração fiscal para 17 setores do grande capital, vai cortar 10% dos beneficiários do BPC, né? O BPC, gente, o benefício de prestação continuada, é uma renda para pessoas idosas que não contribuíram com a Previdência Social e pessoas com deficiência. É um negócio para gente miserável. É basicamente isso. O BPC é para quem é miserável, para quem é pobre, fudido, lascado, recebe BPC. O governo está cortando 10%, com um discurso que é imitando o discurso lá do Ronald Reagan, que é só combater as fraudes, que é o mesmo discurso que o governo Bolsonaro usou em 2019 para atacar o BPC. Veja, tem vídeo no meu canal sobre o tema. Eu gravei 2. Bota na tela, Maxwell, o mais recente. PSOL e PT votam junto com a extrema-direita. Bota aí na tela e deixa um tempo. Nesse vídeo eu explico em detalhes como esse negócio de fraude é mentira. Tem também um texto muito bom no site Outras Palavras, explicando o perigo que ameaça o BPC. Essa foi uma das críticas que eu fiz. Calerron, o ataque ao BPC não foi iniciativa do Congresso. Não foi iniciativa do Centrão, não foi iniciativa do Arthur Lira. Você é a favor ou é contra de cortar 10% dos beneficiários do BPC para garantir a desoneração para a Rede Globo, para a Folha de São Paulo, para a Gerdau, para a Votorantim, para o BTG Pactual, para esse povo? É isso, concreto e objetivamente. Percebe? Outra crítica. O BNDES está financiando com dinheiro público privatizações, né, PPPs, parceria público-privada, de hospital, de creche, de pracinha, de parque, de presídio. O BNDES, gente, é dinheiro público. Isso não é o Congresso. Isso não é o Arthur Lira. Isso não é o Centrão. O governo Lula decidiu pegar dinheiro público do BNDES e colocar para financiar a privatização, gente, de posto de saúde, a privatização de creche, percebe? Tem um texto que foi um documento público, né, que foi assinado por mais de 200 entidades sindicais, inclusive entidades sindicais da CUT e da CTB. A CTB é a Central Sindical do PCdoB, para quem não sabe. O nome do documento, eu já citei ele várias vezes aqui no canal, é Águas do Brasil, Carta ao Presidente Lula, tá no Outras Palavras, coloca aí na tela, Maxwell. Esse documento fala que o BNDES está negando crédito para as empresas públicas de saneamento e esgoto, né, de tratamento de água, e está destinando crédito só para as empresas privadas e privatizadas, né? Veja, é uma decisão da presidência do BNDES. Veja, Calerron, você é contra ou a favor financiar com dinheiro público a privatização de pracinha, de presídio, de escola, de creche ou hospital? Vamos lá, gente. É um debate concreto. É um debate concreto. Você é contra ou a favor? Isso é prática neoliberal ou não é prática neoliberal? Percebe o debate concreto aqui da coisa? Outro exemplo. Eu critiquei o governo Lula pela aprovação
do novo teto de gastos. E falei que política de teto de gastos é política neoliberal. Aí alguém pode dizer assim, mas Jones, o Congresso é foda. Veja, isso não é verdade. Já tem uma live aqui no canal com o Davi De Castro do começo do ano. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Em que a gente explica como foi aprovado o novo teto de gastos e que não é verdade que foi o Congresso. O projeto original, o governo trabalhou para aprovar um projeto de austeridade. É verdade ou é mentira, César? Percebe? E aí, veja, aí tem uma malícia retórica que é, você escuta todo dia que o Centrão é super poderoso, e o Centrão tem muito poder decisório hoje. Você escuta todo dia que o Arthur Lira é super poderoso. Aí, ao invés de responder essas questões concretas, aí o César chama uma imagem que é claro que eu queria ser contra o Centrão, mas não dá. Aí você, conformista, vai dizer, pô, realmente o Centrão é muito poderoso. Mas se você repare que eu praticamente nunca faço debate moral em relação ao Centrão, porque para mim a questão não é moral, a questão é de projeto. Eu vou até aqui abrir um debate mais profundo com vocês, que eu acho importante. Veja, no capitalismo, todo governo é, em alguma dimensão, um governo de conciliação de classes, por mais radical que ele seja. Então você pega, sei lá, o governo Hugo Chávez, o governo anti-imperialista, criou as milícias populares, armando o povo, incentivando comuna, ocupação de fábrica, mas tinha a conciliação, por exemplo, com o setor da burguesia bancária e da burguesia comercial, em que a Venezuela, a taxa de tributação sobre o PIB é uma das menores da América Latina. Então sempre foi um paraísozinho fiscal para a burguesia comercial e para a burguesia bancária. O governo do Chávez, falando de revolução do socialismo do século XXI, armando a classe trabalhadora com as milícias bolivarianas e por aí vai. Percebe? O governo Allende nacionalizou o lítio, movimentando a classe trabalhadora, politizando, falando em socialismo, falando em poder popular e tal. O governo Allende, por exemplo, também foi muito leniente com a burguesia bancária. O governo Allende não queria, por exemplo, estatizar o sistema financeiro. Então, veja, todo governo no capitalismo tem algum nível de conciliação de classes. Isso é um fato dado. Então, vocês nunca vão me ver eu chegar e dizer assim, o problema do governo Lula é que ele não chutou o pau da barraca. Não é isso que eu falo. Meu problema é que este governo é um governo rendido e neoliberal, um governo de rendição nacional que não toca nenhuma luta. Vocês entenderam? Porque, por exemplo, vou dar 2 exemplos para vocês, né? Inclusive exemplos que já estão na órbita do atual governo. Em Alagoas, o grupo do Arthur Lira está ganhando muita força, ganhando muito poder em Alagoas. E está deslocando a tradicional conflitividade que tinha em Alagoas entre a família Calheiros e a família Collor de Mello. Por muitos anos, eram as 2 oligarquias mais centrais de Alagoas e a oligarquia dos Lira está avançando. O Renan Calheiros está meio que desesperado. Mesmo o Renan Calheiros sendo senador há muitos anos, tendo uma base consolidada, tendo filho no ministério do governo Lula, ele está vendo que ele está perdendo espaço, por exemplo, para o Arthur Lira, que caminha assim, tudo constante a passos largos para dominar Alagoas, fazer da Alagoas o feudo dele. Veja, tem problema você se aliar com o Renan Calheiros? Depende. Em nome de quê? Sabe? Em nome de quê? Você chegar pro Renan Calheiros e dizer assim, Renan, o bagulho é o seguinte, tu tá se fudendo em Alagoas, o Arthur Lira tá comendo a tua unha, e aqui a gente tem uma ideia, que é, a gente quer fazer o maior programa de moradia popular e de reforma urbana da história desse país. Isso, por exemplo, vai ser uma transformação na infraestrutura urbana e no transporte coletivo em Alagoas. A gente garante X número de moradias em Alagoas. A gente garante, sei lá, um metrô, linhas de trem, VLT em Alagoas. Agora, para isso, a gente precisa que tu consiga do PMDB, usando a tua influência, uns 10 votinhos no Senado. A gente precisa dos votos do PMDB no Senado para conseguir derrubar, por exemplo, a austeridade e liberar o investimento público. Em troca, quando for na hora de inaugurar as obras e não sei o que e tal, e ganhar os créditos e não sei o que, é você e não Arthur Lira, para você se fortalecer política e eleitoralmente. Veja, é isso que tá em jogo? É isso que tá em jogo? Meu irmão, vamos nessa, pô. Porque você cria as condições, inclusive, se quiser depois mandar o Renan pastar, você faz isso, sabe? Mas é para fazer aliança por isso? É isso? Não, né, gente? Não. Outra coisa, o Alexandre Silveira. O Alexandre Silveira, senador por Minas Gerais, do PSD, ele é um cara muito ligado aos setores industriais do petróleo e gás, né? E o Alexandre Silveira é um defensor da retomada do investimento público no setor do petróleo e gás. Por
quê? Porque Alexandre Silveira é um nacionalista? Que o Alexandre Silveira é preocupado com a empresa pública? Não, pô. É porque o Alexandre Silveira é ligado a esse setor e representa esse setor que precisa de investimento público. Porque assim, gente, no Brasil, história brasileira inteira, se você for esperar investimento privado para fazer gasoduto, por exemplo, pode esperar sentado, viu? Não vai acontecer, não. Percebe? É isso. E quando você achar que é investimento privado, na verdade é tudo dinheiro público, né? Dinheiro do BNDES. Percebe? É isso. Então, por exemplo, vai fazer uma aliança com Alexandre Silveira, do PSD. Dá para fazer? Dá. Em nome de quê? Então chega assim, ó, Alexandre, tu quer que aumente o investimento no complexo do petróleo e gás, especialmente, eu acabei de esquecer, uma região de Minas Gerais, que o Alexandre Silveira vive falando isso, que ele quer muito que aumente o investimento na indústria do gás natural, porque é base eleitoral dele. Enfim, acabei de esquecer agora. Mas tu quer? Tu quer? Beleza. A gente quer de volta que você defenda a reestatização de todas as refinarias que foram privatizadas durante o governo Bolsonaro. A gente vai comprar essa briga. A gente quer de volta a Landolfo Alves na Bahia. A gente quer de volta a Isaac Sabá no Amazonas. A gente quer de volta a Clara Camarão do Rio Grande do Norte. E a gente precisa que você trabalhe no meio do PSD e no meio do empresariado do setor que você tem trânsito para, no mínimo, reduzir as resistências, porque a gente vai pro pau em cima disso. É em nome disso que vai fazer aliança? Não é. Nunca foi. Nunca foi. Então, veja, minha crítica toda ao PT nem é que o PT faça aliança com o Centrão e tal. É em nome de que aliança? Porque, veja, gente, eu nunca cobrei que o Lula fosse comunista revolucionário, não, viu? Sabe? E eu nunca vou cobrar de nenhum governo no capitalismo que o governo seja um governo revolucionário. Por quê? No capitalismo, só tem condição de um governo assumir um papel revolucionário se já tiver numa crise revolucionária. Aí o governo pode ser um instrumento catalisador disso. No capitalismo, grosso modo, um governo pode ser um governo reformista, com maior ou menor intensidade. É isso. Mais do que isso, não está colocado. É isso, é fato dado, percebe? O X da questão é, quando foi que o PT fez aliança com a direita para promover um projeto reformista? Vamos lá, gente. Quando foi? Quando foi? Assim. Quando foi? Por exemplo, hoje em dia a galera fala assim, não dá pra fazer nada porque o Congresso é foda, o governo só tem 130 deputados. Beleza, no governo Lula 2, o governo tinha maioria no Congresso. Inclusive, vocês que são mais jovens talvez não lembrem disso, já teve um bocado de gente do PT presidente da Câmara dos Deputados, gente do PCdoB presidente da Câmara dos Deputados. O que foi aprovado? E reforma estrutural, percebe? Teve políticas públicas importantes? Teve, que eu sempre elogio. Eu recentemente dei uma entrevista pro Critique, eu e a Carol Sardá, bota aí na tela inclusive, Maxwell, para quem não assistiu, em que eu falo, por exemplo, elogio o aumento do salário mínimo, que aumentou o poder de compra 4 vezes no período petista, o Luz para Todos, que é uma das políticas que eu mais cito, que as pessoas esquecem, que para mim foi fundamental, o programa de cisternas, que foi muito importante, especialmente para o Nordeste brasileiro, e por aí vai. Não, tudo certo. Tudo certo. Agora sim, qual foi a reforma? Sabe? Qual foi a reforma? Qual foi a mudança estrutural na sociedade brasileira? Qual foi o problema que foi resolvido estruturalmente? Por exemplo, o PT fez uma aliança para criar as condições políticas de apresentar um projeto que ia acabar com o analfabetismo e universalizar a escola digna no Brasil inteiro. Isso aconteceu? Não. Foi para fazer reforma agrária? Não. Não. Sabe? Foi para fazer a reforma da mídia, da comunicação? Não. Foi para fazer a reforma urbana? Não. Sabe? E assim vai indo. Foi para combater a desindustrialização? Não. Foi para criar um sistema nacional de inovação? Não. Foi para criar um complexo econômico industrial da saúde potente para dar autonomia tecnológica e produtiva para o SUS? Não, 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 não. E sem falar dos problemas que o PT agravou. Vamos lá, gente. A educação privada se fortaleceu no período petista. O agronegócio se fortaleceu no período petista. A terceirização cresceu no período petista. Quando o Lula assumiu o governo, o Brasil tinha 1 milhão de trabalhadores terceirizados. Quando eu dei uma derrubada com golpe, tinha 10 milhões. O PT criou muito emprego com carteira assinada quando era governo, sim. Mas boa parte desses empregos, os trabalhadores terceirizados. Foi ou não foi, gente? Percebe? Então, veja, eu não faço debate moralista abstrato, não. Assim, quiser se une até com Satanás. Se une até com Satanás. Mas a gente tem que se unir com Satanás para fazer coisa boa para a classe trabalhadora. Mas se unir com Satanás para beber o mijo do demônio, aí para mim não faz sentido, não. Quer saber? Vamos lá. Fazer um debate aqui concreto e objetivo. Isso numa perspectiva de governança no capitalismo. O meu amigo, João Talé, ele sempre fala isso. Inclusive, mandar um abraço pro João. O João é um pensador sensacional. O João sempre fala assim, bicho, essa crítica ao PT
é uma crítica de conciliação de classes, é uma crítica abstrata, porque no capitalismo todo governo, em alguma dimensão, é um governo de conciliação de classe. E aí o uso dessa noção de conciliação de classe para falar do PT acaba não explicando nada, porque assim, o segundo governo Vargas, quando ele volta pelo voto pelas urnas, foi um governo de conciliação de classe, que criou a Petrobras. O governo Jango, que queria fazer a reforma de base, era um governo de conciliação de classe. O governo Brizola, no Rio de Janeiro, que enfrentou a Rede Globo e que fez o CIEPs, é um governo de conciliação de classe. O governo Lula também é um governo de conciliação de classe. Então é tudo a mesma coisa, sabe? Acaba que essa noção de conciliação de classe não explica nada. Essa não é crítica ao PT. A crítica ao PT é que ele, em quase 20 anos de governo, ele nunca politizou e mobilizou a sociedade, nunca fez disputa ideológica, nunca, e nunca se propôs a fazer reformas estruturais. Nunca. Percebe? É essa a questão. Então, meu irmão, você quer fazer aliança? Faça aliança com o Demo, com Satanás e com Lúcifer. Pra quê? Pra quê? O que não pode, gente, é aliança ser para dar governabilidade, que significa evitar CPI, e aprovar projeto que é contra a classe trabalhadora. Então, por exemplo, sabe o que foi que aconteceu em 2023? O governo Lula soltou mais de 10 bilhões em emenda para aprovar o novo teto de gastos. Pagou os deputados da burguesia, para os deputados da burguesia votar um projeto que é do interesse da burguesia. Vem cá, alguém acha que isso faz sentido? Pelo amor de Deus. É isso mesmo, tu vai liberar emenda para um deputado de direita votar a favor de uma política econômica de direita? Peraí, gente. Peraí, sabe? Não é possível que a gente vai naturalizar isso, não. Mas continuando. Foda isso. Eu sei que boa parte da esquerda não gosta que eu faça esse discurso, e eu poderia fazer um outro discurso muito mais populista, Joe. Não se equivoque, mano. Eu poderia chegar aqui pra vocês e falar, é isso mesmo, tem que botar pra fuder, e o bagulho é louco. Mas no fim do dia, eu também estaria vendendo fumaça, irmão. Eu estaria vendendo fumaça. Você sabe por quê? Eu disse na live de segunda-feira. O Estado, como a gente conhece, ele já é a expressão social e política do capital. Todo mundo que assuma uma posição dentro desse Estado vai ser naturalmente compelido a vir pro centro, ou vai ser eliminado. Então o Lula, tá? Ele tem uma luta. Então, mas aí, Calerron, aí vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Bolsonaro, ele queria fazer uma política de privatização em massa do SUS, na atenção primária e na média complexidade, né? Ele queria, inclusive, fazer do Hospital de Guarulhos o modelo de PPP para a saúde em todo o Brasil. Tem até uma matéria do Brasil de Fato, que o Maxwell vai colocar na tela, que é Bolsonaro desiste de medida que era acusada de privatização do SUS. O Bolsonaro tentou fazer isso. O Bolsonaro não conseguiu, porque ele foi derrotado. O Bolsonaro foi derrotado. Foi derrotado com a maioria do Congresso de direita. O governo Lula está fazendo, Calerron. O governo Lula está fazendo o que o Bolsonaro tentou fazer e não conseguiu. Vamos lá. O Paulo Guedes, ele falou várias vezes em atacar o piso constitucional da saúde e da educação, né? E nunca conseguiu avançar com isso. O governo Lula está o tempo todo propondo e avançando, testando o terreno para atacar o piso constitucional da saúde e da educação. Tem uma matéria, em outras palavras, que é muito bom, a cruzada de Fernando Haddad contra a saúde e a educação. Coloca na tela, Maxwell, por favor. Calerron, é verdade ou é mentira que o ministro da Economia, por iniciativa dele, não do Congresso, está querendo destroçar o piso constitucional da saúde e da educação? É verdade ou é mentira, César? Sabe? Aí vem uma pseudo-sociologia estrutural para dizer assim, porque veja, é claro que eu não discordo que o Estado é burguês. Eu acabei de falar para vocês. Todo governo no capitalismo, em alguma medida, vai ser um governo de conciliação de classe, porque o marco do Estado é burguês. Perfeito. Agora, por exemplo, o governo escolher não comprar briga nenhuma, isso é uma decisão do governo. Isso é uma decisão do projeto político que está no governo. Percebe? E ninguém está falando pro Lula chutar o pau da barraca, não, gente. Veja, vou até abrir a tela de novo. Sabe o que eu cobro do Lula? Eu cobro que ele cumpra as promessas de campanha dele. O Lula prometeu abrasileirar o preço do petróleo e pegar de volta as refinarias privatizadas. O Lula prometeu rever a contra-reforma trabalhista. O Lula prometeu rever a contra-reforma da Previdência. O Lula prometeu rever o novo ensino médio, derrubar o novo ensino médio. O Lula não tá cumprindo nada, gente, sabe? Aqui em Pernambuco, o Lula veio aqui para Pernambuco no segundo turno. Eu tava no palanque do lado do Lula. Bota uma foto aí, Maxwell. Eu no mesmo palanque assim do Lula. Do lado não, né? Tava no mesmo palanque do Lula, que eu não cheguei muito perto não. Que eu preciso... vai pra lá, sabe? O Lula prometeu nesse dia, gente, presta atenção, que não ia privatizar o metrô do Recife. O Lula, junto com a Raquel Lira, chegaram a um acordo, Raquel Lira é governadora de Pernambuco,
para privatizar o metrô do Recife, gente. Descumpriu a promessa de campanha com os metroviários, sabe? Aí sabe o que é que vai acontecer? Já está em encaminhamento. O metrô do Recife vai ser privatizado, se não for derrotada essa medida. Quando ele for privatizado, a empresa privada que vai ganhar o metrô para administrar vai receber uma carreta de dinheiro do BNDES. Na moral, isso é prática de governo de esquerda, é isso mesmo, você deixa um bem público se sucatear para depois privatizar, aí quando privatizar você mete dinheiro no BNDES nele. Quem sabe quem é que fazia muito isso? FHC, gente. Aí virou uma coisa no Brasil que é assim, cobrar promessa de campanha, pode mais não, né? Virou creme, cobrar promessa de campanha. Aí alguém vai dizer assim, mas Jones, Lula não tem a maioria dos deputados. Não, tranquilo, não tem mesmo não. E aí? A gente aprovou o piso da enfermagem em 2022. A gente não tem a maioria de deputado progressista, não. A gente aprovou o novo Fundeb durante o governo Bolsonaro. A gente não tem a maioria progressista na Câmara, não. A gente derrotou a medida do Bolsonaro de sair privatizando a saúde. A gente não tem a maioria no Congresso, não. Sabe? E aí? A gente impôs para o Bolsonaro o auxílio emergencial de R$600 durante a pandemia, que ele não queria. A gente não tinha a maioria no Congresso, não. E aí, gente? Aí outra coisa. Quando o Lula prometeu essa arruma de coisa, o Lula não sabia que ia ter minoria no governo, não foi? O Lula achava o quê? Que ia ter 400 deputados, foi? Aí quando abriu o resultado das urnas, ele fez assim, queria fazer tanta coisa, mas não posso, só tenho 130 deputados, fica pra próxima, galera. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Assim, quem é que esperava que esse tal do campo progressista tivesse mais que 200 deputados na eleição de 2022? Ninguém esperava isso. Vamos se respeitar, vamos parar de mentir. Sabe? Não dá, gente. Não dá. Pelo amor de Deus. O homem não toca nenhuma das promessas de campanha dele. Tá enrolando até agora com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, sabe? E assim, isso é normal, é? E aí não pode cobrar não, porque cobrar é meter o louco, é? Cobrar é ser irresponsável, é? Cobrar é não se ater à materialidade. Aí quando for em 2026 ele vai fazer as mesmas promessas de novo. Aí se dizer que o homem tá mentindo vai ser chamado de fascista, né? Aí é foda, né? Sabe? Enfim, é o crime perfeito, né? Que, porra, velho, quando eu nasci em 1979, esse cara já tava se fudendo, participando de greve em novo sindicalismo, enfrentando a ditadura. Porra, tem que respeitar isso aí, mano. Tem que respeitar, irmão. Entendeu? Não é tipo, agora eu com 40, 45 anos, que sei toda a verdade e vou dar o papo no cara e... Porra, devagar, gente. Devagar com isso aí. Tem críticas, tem várias coisas do que diz respeito a conciliar com o Centrão, com o Faria Lima, com o caralho. Agora, devagar, porque nenhum outro governo na prática fez mais do que o governo do Partido dos Trabalhadores e que o Lula fez pela classe trabalhadora. Então, quando aparecer outra liderança que é mais capaz de entregar materialidade prática, histórica, aí eu mudo meu posicionamento. Tem um outro caminho. Por que não seguir esse outro caminho? Quem é que fez? Joe, eu te passo a pergunta. Quem é que fez mais do que o Lula? A despeito da gente achar que não seja suficiente, a despeito da gente querer uma postura muito mais agressiva, revolucionária e o caralho. Né? Nesses, sei lá, 100 e tantos anos, quase 200 anos agora, de república, quem é que fez mais pela classe trabalhadora, meu mano, enquanto presidente da república, do que o Lula e o Partido dos Trabalhadores? Me responde você. E aí, termina aí. E aí, repare bem, voltando. Assistam minha entrevista no ICL. Vocês vão ver que o César não tocou nenhum dos temas que eu falei. Veja. E aí, o César usa mais um elemento retórico, que é, a gente não pode querer ser dono da verdade, eu não quero ser dono da verdade não, mas eu sei o seguinte, o BPC é uma política social fundamental, até o Bolsa Família ir para R$600, o BPC era, em termos de valor total, a maior política social da República Brasileira. O BPC está sendo cortado, 10% dos beneficiários. César, você é a favor ou é contra de cortar o BPC? Sabe? E aí? Vamos lá. Assim, sabe? César, está sendo privatizado os serviços públicos, com dinheiro público, do BNDES, metendo PPP em todo canto. Isso já é, na prática, uma contra-reforma administrativa em âmbito municipal e estadual, que vai enfraquecer cada vez mais a capacidade de mobilização, de voto da esquerda e o sindicalismo no serviço público. Você é a favor ou é contra, César, de um governo de esquerda, supostamente de esquerda, né? Eu acho que é neoliberal. Mas vamos lá, César. Você é a favor ou é contra um governo financiar e apoiar a privatização de creche, de escola, de pracinha, de parque, de hospital, de presídio? Sabe como é? De rodovia, de aeroporto, de porto, de hidrovia. A favor ou é contra? Você é a favor ou é contra a política de austeridade, de corte de gastos,
sabe? De teto de gastos, de meta de déficit zero. Veja uma pergunta muito concreta para vocês. Se você não sabe desse dado, presta atenção agora. O orçamento do Ministério do Meio Ambiente para 2025 do governo Lula é menor que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente do primeiro ano do governo Bolsonaro. Vocês conseguem entender a gravidade disso? É isto mesmo. O Brasil acaba de passar por mais de 150 mil focos de incêndio, com 80% do território brasileiro atingido pela fumaça das queimadas. E o orçamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas de 2025 é menor que o orçamento de 2019, gente. Gente, é menor que o orçamento de 2019. De verdade, vocês conseguem achar isso normal, é? Vocês conseguem achar isso normal? Não é possível, gente. Não é possível. Não é possível que vocês vão olhar assim, ah não, beleza, o Brasil tá pegando fogo, tá se destruindo no agronegócio, tá se fudendo e tal. Vamos olhar o orçamento do Ministério do Meio Ambiente para 2025. Eita, o orçamento de 2025 é menor que o orçamento de 2019. Peraí, gente. César, isso é normal, César? Isso é defensável? E aí se cria uma dicotomia que é ou é do jeito que tá, ou cadê as armas pra gente dar tiro e fazer a revolução? Veja, repito, ninguém está cobrando que o governo Lula seja um governo revolucionário. Ninguém tá cobrando. Ninguém. Eu nunca cobrei isso, né? Eu, inclusive, quando faço debate, em vários momentos eu faço debate mostrando que isso não está no arco de horizonte do governo Lula. Por exemplo, o governo Lula não tem absolutamente nenhum horizonte de mudar a legislação de patentes do Brasil e criar um sistema de inovação nacional que caminhe no sentido de autonomia tecnológica para o país. Então, toda vez que eu falo isso, não é porque eu acho que o governo Lula vai fazer isso e eu estou pressionando, não. Eu estou denunciando a ausência desse projeto. Estou denunciando o domínio do imperialismo na economia brasileira. Estou denunciando um aprofundamento da dependência. Eu não acho que vai sair nada disso do governo Lula. Agora, sim, eu cobro do governo Lula as promessas de campanha. Quando foi que o Lula prometeu o teto de gastos? Assim, Jones, o Congresso. Não é mentira, gente. Mentira. É mentira. Não foi o Congresso que empurrou o novo teto de gastos, não. Foi o governo. Lula que quis. Inclusive, o ministro Fernando Haddad, ele se orgulha de ter a equipe dele apresentado um projeto que, segundo palavras do ministro Fernando Haddad, é a regra fiscal mais rígida do mundo, sabe? E aí o César não responde nada disso. E aí vem, tem 500 anos de exploração no Brasil, o PT só está no poder, no governo, né? No poder não, no governo, há 17, 18 anos, então é pouco. Peraí, pô, sabe? Isso não faz sentido. Não, mas eu queria também que o Lula chutasse o pau da barraca, brigasse com todo mundo. Ninguém falou isso, sabe? Não, aí tu não pode querer ser dono da verdade. Ninguém falou isso também não, sabe? Então, assim, são formas de fugindo das questões concretas. Questão concreta. É contra ou a favor atacar o BPC? É contra ou a favor usar dinheiro público para estar estimulando privatização? Sabe? É contra ou a favor o papel fundamental de fundações empresariais no MEC? A Fundação Lima manda no MEC, sabe? É contra ou a favor manter as privatizações do governo Bolsonaro, inclusive garantindo dinheiro público do BNDES para a empresa privatizada. E aí, gente? Esse é o debate. Aí quer se fugir de temas concretos para assustar você. Não, o Centrão é muito poderoso. E aí? Vamos fazer, vamos trabalhar para reduzir esse poder, para enfrentar, sabe? É lógico que não dá para enfrentar todos os adversários de uma só vez. Não, beleza. Tem Faria Lima, tem os bancos, tem os militares, tem o Centrão, tudo certo. Vamos lá. Escolhe primeiro, sabe? O finado Carlos Nelson Coutinho, eu acho que ninguém vai chamar o Carlos Nelson Coutinho de bolchevique comunista radical, né? Carlos Nelson Coutinho fundou o PSOL, Carlos Nelson Coutinho escreveu aquele texto que, para mim, fez um mal tremendo para a esquerda brasileira, a democracia como valor universal. Quando o Carlos Nelson era vivo, sabe qual era a crítica que o Carlos Nelson fazia ao PT? Não era porque o governo Lula não implementou o socialismo no Brasil, não. Era que o governo Lula jogou fora o programa de governo, o programa histórico do PT. O Carlos Nelson dizia assim, meu irmão, cadê a prometida aliança contra o rentismo? O PT não prometeu que ia promover a reindustrialização do Brasil, que ia enfrentar o rentismo, a concentração monopólica dos bancos, baixar a taxa de juros, né? Tipo, cadê? O Carlos Coutinho ele fazia um debate dizendo assim, o governo não comprou enfrentamento nenhum. Inclusive, a concentração bancária aumentou no governo petista, né? Sabe? A taxa de juros
Hoje se fala muito do Banco Central privatizado, né, com autonomia, mas na época que a presidência mandava no Banco Central, que o PT colocou o Henrique Meirelles para ser presidente do Banco Central, se praticava taxas de juros maiores do que as atuais. É verdade ou é mentira? Entende? Então veja, acho que isso são formas de fugir dos debates centrais, porque se coloca o debate num plano falso, que é o Centrão é poderoso ou não. É claro que é, pô. Óbvio. E aí? O agronegócio é poderoso ou não é? Sim, é. Eu também acho. O Arthur Lira é poderoso ou não é? Também acho. Pra caralho. A Faria Lima, a Rede Globo, as igrejas evangélicas conservadoras, neopentecostais. Tudo isso. Tudo isso. E aí? Tá se fazendo o quê? Qual é a perspectiva? Qual é o projeto? Eu já debati em vários vídeos aqui no canal. Para você que é novo no canal, toda vez que eu faço um debate sobre isso, eu dou alternativas. Dou medidas para a questão dos bancos, questão do agronegócio, questão das igrejas, do emprego e tal. Qual é a proposta? Qual é a medida? Qual é a ideia do governo Lula? Não tem, né? E aí, ao invés de se debater proposta, ao invés de se debater projeto, ao invés de se debater a política econômica, de fazer um balanço crítico, sai desse debate concreto e vai para um debate abstrato. Aqui é a visão do capitalismo. Ah, eu queria também que chutasse o pau da barraca, mas o Lula não é revolucionário, mas ninguém pediu revolução ao Lula. Entende? Então, acho que essa é uma maneira de falsear o debate e não responder as questões concretas, né? E aí, querido César, isso é tudo menos materialidade histórica, né? Isso é tudo menos marxismo, sabe? Porque, veja, a esquerda no Brasil está dividida, pô, depende. Eu não acho que ser de esquerda é compatível com você atacar o BPC de pessoa miserável para transferir 9 bilhões para 17 setores do grande capital. Desculpa. Se você acha isso normal, você não é de esquerda. Você não é de esquerda, sabe? Vá falar para quem vai passar fome quando o BPC não cair na sua conta, vai falar assim, ó, isso aqui é um governo de esquerda, viu? Cala a boca aí. E aí quem tem fome tinha pressa na campanha. Agora quem tem fome não tem pressa mais não. Te fode aí, porque é o governo do amor e a gente tá fazendo isso para combater o fascismo. Vamos se respeitar, né, gente? Assim, sabe? Não dá. Eu reforço que se você assistiu esse vídeo até agora e você não viu ainda a minha entrevista no ICL, veja a entrevista no ICL, coloca aí na tela mais uma vez, Maxwell, e compare o que eu falei com o que César Calerron falou, que você vai ver a diferença como eu debato políticas concretas, né? E como César foge de tudo isso, dá uma volta para fazer, acaba aqui, no final, um falso debate. A síntese é essa. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.